Salve galera, Thiago Barbieri com vocês mais uma vez, concentrado no assunto. Hoje o Luciano não está presente, mas a gente tem uma convidada super especial, Marcela Azurli, diretamente do Rio de Janeiro. Oi, Mar, dá um alô para a galera aí antes da gente entrar no assunto do dia. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiro, eu quero agradecer muito o convite. Obrigada, Thiago. Obrigada, Luciano. Eu sei que ele não pode estar aqui, mas tenho certeza que ele gostaria. Mas eu queria muito agradecer o convite de vocês, a confiança no trabalho e espero trazer um pouquinho mais de informação aí para os ouvintes e espectadores aí de vocês. Com certeza, mais uma vez, super obrigado. Bom, a Marcela, eu vou pedir para ela se apresentar para o pessoal, mas eu vou fazer aqui rapidamente. Ela é adestradora positiva também e é médica veterinária comportamental. E então, conta um pouquinho aí da sua história, Marcela, antes da gente falar do assunto de hoje, que atrai muita atenção e muita curiosidade aí das pessoas. É um tema que gera muitas dúvidas, na verdade, né? A gente vai falar sobre o período de socialização dos filhotes versus o período de vacinação, né? Mas antes disso, dá um resuminho aí da sua trajetória para quem não te conhece, entender um pouco mais aí quem que está falando com a galera aqui hoje. Tá, beleza. Então, pessoal, eu sou médica veterinária formada pela Universidade de Franca, em São Paulo. E depois disso eu fiz minha especialização com anestesiologia e trabalhei durante um tempo nessa área, bastante tempo até, na verdade. E quando eu engravidei que eu comecei a procurar uma alternativa para não precisar mais fazer plantões, ficar muito tempo trabalhando. E eu fui para a área comportamental porque também sempre foi uma área que sempre fui apaixonada e comecei a estudar essa área comportamental e hoje em dia eu estou trabalhando só nisso. Legal. Bom, vamos já aproveitando, né? Vocês que estão acompanhando aqui nosso canal, se inscrevam, compartilhem esse vídeo se vocês acharem bacana, dê o like, assine o sininho, enfim, tudo aquele negócio que a galera fala aí dos canais de YouTube, vocês podem fazer também. Vamos entrar já no assunto, Marcela. É um tema bem delicado, né? A gente tem muitas posições aí de veterinários que batem o pé em relação a isso, que o cachorro tem que ficar numa redoma de vidro dentro de casa até o 6º mês, esperar todas as vacinas, todos os ciclos, quarta dose, quinta dose, 10ª dose, enfim, né? E aí a gente perde a principal janela de socialização muitas vezes e depois nós que trabalhamos com a parte comportamental temos que correr atrás do prejuízo, né? Então, vamos começar a desmistificar um pouco isso, né? Assim, é importante, né, ter um cuidado com o filhote, mas não necessariamente que ele fique nessa redoma de vidro, né? Exatamente, né? Infelizmente, a gente ainda está muito engatinhando nas faculdades de veterinária no geral, né, com relação à matéria de comportamento animal, de etologia clínica, enfim. E a gente recebe pouca informação sobre isso na faculdade e sai bem cru nesse aspecto, né? Então, realmente, quem não vai atrás dessas informações acaba que fica muito focado na parte da clínica e existe sim uma real preocupação, né, com relação às doenças, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um alto índice, né, de doenças virais e infectocontagiosas. Então, é sim importante que a gente se preocupe com isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que existem sim alternativas para também não comprometer esse período tão importante da vida do animal, né? Que é essa fase inicial dele, que ele desenvolve o aprendizado cognitivo, desenvolve, tem um período importante aí de medo relacionado, né? Então, a gente precisa também começar a se preocupar mais com essa parte comportamental para ter adultos psicologicamente saudáveis, né? Vamos botar dessa forma. Sim. E vamos falar então um pouquinho, eu queria que você, né, até com
o olhar do veterinário, né, o conhecimento do veterinário, além da parte de comportamento, de adestramento, enfim, que você também atua. Mas vamos falar um pouquinho sobre as fases, né, da vida do filhote, né? Quais são essas janelas principais, como que a gente pode, né, fazer um planejamento bacana para que o filhote tenha aí as experiências positivas, tenha a habituação com os estímulos, tenha a socialização com pessoas e com outros animais, enfim. Fala um pouquinho dessas fases do desenvolvimento. Então, quando eu vou falar em socialização, eu sempre gosto muito de começar desmistificando o que as pessoas costumam acreditar que é a socialização, né? Então, muita gente, quando a gente fala em socialização, as pessoas já imaginam o cachorro num parque correndo com um monte de cachorro em cima dele e acha que isso é o que deveria ser a socialização, né? Mas, na verdade, é importante que a gente entenda que hoje em dia o nosso foco está muito mais em outro termo até, que é conhecido como sociabilização, né? Que é preparar o indivíduo para um ambiente externo, um ambiente incontrolável, né? Que é a rua. E para isso ele precisa não só saber como interagir com outros cães, com outras pessoas, mas também ter uma boa associação, uma associação positiva com qualquer estímulo que possa se apresentar, né? Então, com barulhos, com objetos grandes, com uma pessoa carregando uma coisa no colo, uma mochila, um chapéu, uma fantasia, um odor diferente, pisar em texturas diferentes. Tudo isso faz parte do repertório da socialização, né? E muitas vezes a gente acaba até negligenciando isso, né? Deixando o animal sempre no cercadinho, no safe place, né? E esquece de apresentar também um pouco essas outras opções que a gente tem mesmo sem ter que sair com o cão de casa, né? Então, existe a possibilidade da gente trazer esses estímulos para dentro do ambiente seguro, de onde ele está, e tornar essa apresentação desse novo estímulo uma coisa boa. Legal. E com relação às fases de idade, né? Assim, porque tem literaturas que a gente vê aí que falam assim, passou do quarto mês, perdeu, né? Como se, né, fosse aquela coisa que não dá mais para fazer. Na verdade, né, o cachorro, a vida inteira dele, ele tem as possibilidades, né? Lógico, nessa fase inicial é uma fase crucial de aprendizado, mas não quer dizer que ele não possa ser sociabilizado, né, se passar esse período aí, né? Então, a literatura até diverge um pouco, né, com relação à idade exata, né? Então, tem alguns livros que falam até 3 meses, outros livros falam até 4 meses, outros livros falam até 6 meses, tá? Mas é importante que a gente saiba, assim, que até as primeiras 8 semanas de vida, eles têm um desenvolvimento muito grande da parte cognitiva. Então, é sempre importante também que criadores entendam dessa parte de puppy culture, de como estimular esses filhotes, mesmo antes de ir para casa do tutor, né, da família com quem ele vai conviver o resto da vida dele. Então, tem essa opção também de fazer a apresentação de estímulos, de habituar algumas coisas, habituar o toque, já ensinar a fazer xixi no lugar certo, por exemplo. Então, já tem algumas coisas que dá para fazer antes desse período, tá? E aí, depois, quando ele vai para o período um pouquinho mais velho, né, a partir da 9ª semana, ele também ainda está mais receptivo a aceitar novos estímulos, ainda não está numa fase de medo, que começa aí, dependendo da literatura, a partir do 4º ou do 6º mês, tá? Mas é importante que a gente entenda que até esse período, antes de entrar na fase do medo, ele vai estar muito mais receptivo e muito mais fácil de acostumar e associar positivamente esses estímulos. Então, é uma fase que seria muito legal a gente aproveitar ao máximo. Sim. Tendo cuidado de não superexpor também, né? Com certeza, né? Respeitando o limite ali do filhote.
Agora, eu acho que também tem uma divergência na literatura, porque a tentativa de criar um senso comum para todos os cães, né? Só que a gente precisa pensar que, por exemplo, existem cães de portes diferentes, né, de raças diferentes. Então, a minha percepção que um cão, e eu tenho trocado bastante ideia com o Luciano sobre isso até, um cão de grande porte, ele tem uma janela de socialização maior, porque ele demora mais para se desenvolver, né? Você não pode comparar o crescimento de um fila com o de um Spitz, por exemplo, né? Os cães de porte pequeno, a tendência é acelerar um pouco mais essa janela, porque ele cresce mais rápido, né? Ele se desenvolve mais rápido, né? Exatamente. Inclusive, até para o que a gente chama ali da tabelinha de idade, né? Ou para saber em que momento ele atingiu a maturidade física e psicológica, é importante sim levar em consideração o porte, né? Independente da raça, tá? Então, mesmo se a gente estiver falando de um vira-lata, né? Um cão sem raça definida, é importante que a gente leve em consideração o porte, que a gente consiga mais ou menos estabelecer aí o período que seria ideal para aquele cão fazer esse trabalho, né, inicial de socialização. Certo. Agora, o Marcelo, dá uma orientação para a galera aqui, né? Em relação, né, você falou que existe sim um risco, né, de várias contaminações, de bactérias, de vírus, enfim, de coisas que a gente tem que realmente tomar cuidado com o filhote, né? Então, você não vai sair com o filhote e colocar ele num parque, que você, né, num mato cheio de bicho, enfim. Mas existem várias formas da gente amenizar isso e fazer essa experiência, essa sociabilização, apresentando também o ambiente externo, né? Então, você pode ir num lugar mais seguro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem, na primeira imunização, vamos dizer assim, do filhote, é o contato com o leite materno, né? Então, os anticorpos da mãe passam ali para o filhote, e a partir do momento que ele começa a ser preparado para ir para a casa nova, né, é que a gente começa a pensar nessa imunização externa, né? E também existe divergência com relação a isso, inclusive o Brasil ainda tem um protocolo que eu considero um pouco atrasado, tá, de vacinação, porque nos países de primeiro mundo nós já temos um protocolo muito mais espaçado, né? Eu sou sim a favor das vacinas, tá? Eu acho que é muito importante que a gente evite a infecção dos animais para essas doenças, porque são sim doenças perigosas, podem ser fatais e podem trazer muitas sequelas, tá? Então é sim importante o uso das vacinas, mas eu gosto de um protocolo um pouco mais enxuto. Eu não considero que o excesso de vacinas seja adequado, tá? Assim, na minha mesma, eu não faço sequer 2 vacinas no mesmo dia, tá? Eu gosto de esperar aí pelo menos 21 dias entre 2 vacinas. Uhum. E o protocolo que é feito no Brasil hoje em dia já inicia muito cedo, né? Assim, a gente tem a primeira vacina, inclusive, com filhotes de 45 dias, que acabaram de desmamar, né? E lá fora, a primeira vacina do filhote, eles costumam fazer só a partir da 8ª semana, tá? Então, só a partir de 8 meses. Até porque tem estudos hoje em dia que falam que se o protocolo de vacina termina antes das 12 semanas de vida, esse filhote pode ter um bloqueio com relação aos anticorpos maternos e ele fica mais propenso a desenvolver doenças mesmo vacinado, tá? Então, sim importante a gente esperar esse período, mas no sentido de expor ele em situações arriscadas, né? De botar ele num parque, de botar ele passeando na rua, de botar numa daycare, tá? Mas, quando a gente está falando desse período de socialização, onde ainda não terminou o protocolo vacinal,
nós temos diversas alternativas. Por exemplo, se é um filhote de porte pequeno, a gente pode descer com ele no colo, né? A gente pode botar ele numa bolsa. Com a minha mesma, eu tenho uma labradora, para quem não sabe, que é a Bela. E é linda. Ela chegou na minha casa com 2 meses, mas ela já tinha 10 quilos. Né? Então, a forma que eu encontrei, e eu sou pequena, eu tenho 1,53 m, tá? Então, assim, eu tinha essa dificuldade de levá-la no colo, eu não conseguia levá-la no colo. Então, a alternativa que eu tive para fazer a socialização dela nesse período foi fazer passeios de carro, né, em que eu levava ela para o carro, associava positivamente o carro, associava positivamente pessoas passando pela janela e tal, os barulhos que ela ouvia na rua e tudo isso. E eu coloquei ela numa mochila, então eu associei a mochila dentro de casa, né, primeiro, e colocava a mochila como se fosse um canguru na minha frente, para que eu pudesse, enquanto eu via a linguagem corporal dela, também ia fazendo associação positiva, tá? Nesse período, eu também tive a oportunidade de levar lá ao shopping, tá? Porque o shopping é um ambiente limpo, não é um ambiente que é aberto e que vão entrar animais não vacinados. Não é um ambiente que eu vá encontrar um grupo muito grande de animais, então a chance dela encontrar um animal doente ou ter contato com uma dessas doenças é muito baixa, né? Talvez seria a mesma chance de eu passear, de eu andar na rua e trazer algum vírus no meu sapato para dentro de casa. Então, se nós levamos o nosso filhote até um veterinário, que é um local onde vão animais doentes para serem tratados, por que não a gente não pode levá-lo a um ambiente onde existe menos risco ainda dele entrar em contato com essas doenças, né? Então, eu estou falando de talvez trazer um indivíduo que eu sei que é bem socializado, que gosta de interagir com outros cães para minha casa, que é vacinado, que não está doente, né? Eu também tenho a possibilidade de levá-la à casa de algum indivíduo que eu conheça, que eu tenha confiança, que eu saiba que também não vai estar doente, que vai estar vacinado, que eu sei que interage de forma adequada, né? Eu também posso... Uma coisa que eu fazia muito com a Bela também era botar fantasias em casa e usar perfumes diferentes para ela achar que eu era outras pessoas, né? E isso ajudou muito nesse período. Dicas muito valiosas, né? E a gente, né, orienta os nossos alunos a fazerem isso, né? Fazer o primeiro passeio num shopping, por exemplo, no sling, ou, né, vai no colo, vai numa mochila como você levou a Bela, enfim. O risco é muito menor de uma contaminação, né, no shopping do que num parque, num lugar que, né, tem mato, que você não sabe que tipo de cuidados que foram feitos ali, se tem vermífugo ou não, se tem bicho ou não, enfim. O shopping, além de tudo, ele tem um serviço de limpeza muito grande, né? Os shoppings têm essa preocupação, então é um ambiente muito mais seguro para você iniciar esse processo, ou mesmo, né, como a Marcela falou, de colocar o cachorro no carro e dar um passeio, deixa ele sentir o cheiro da rua, né, sentir os cheiros todos que ele vai conseguir ali pela janela, ouvir os barulhos. Então, existem várias formas que a gente pode trabalhar a socialização sem colocar o cachorro em risco, né, e ao mesmo tempo sem prejudicar esse período aí tão importante da vida do cachorro, né. E como que a gente faz quando para orientar aí as pessoas que, né, batem o pé porque o veterinário recomendou que o cachorro não pode sair de casa até o 6º mês de jeito nenhum. Eu falo para ela trocar de veterinário, eu falo o que eu falo para ela. É difícil, porque mesmo tendo uma segunda opinião, a maioria dos veterinários clínicos ainda tem essa ideia um pouco engessada, que vem desde o período da universidade, né? Se bate muito nessa tecla, tá? Na faculdade, e como eu falei, a gente tem pouca informação com relação ao comportamento. Mas talvez uma opinião de um veterinário comportamental possa ajudar, né? Talvez separar aí algum material de artigos científicos e coisas nesse sentido que a gente possa levar para o veterinário para ele se informar, tá? Uma coisa que eu tenho feito muito aqui também é levar palestras para clínicas e hospitais
onde tem esses profissionais, né, para que eles possam estar se atualizando nessa área. E é uma coisa que o comportamentalista, né, o adestrador pode fazer também, né? E acho que é muito importante, né, esse movimento que agora vai ganhando força aqui no Brasil, né, dos veterinários comportamentais, né, a gente já tem a Associação Brasileira, enfim. Então, acho que isso cabe também aos profissionais, já que estão no mercado há muito tempo, os clínicos, buscarem também essa atualização de informação, né, porque não só com relação à vacina, mas com outras coisas, né, ainda tem muito veterinário que recomenda o uso de enforcador para conter um cachorro de grande porte, né, ignorando todos os malefícios que pode causar. Mas isso é tema para um outro vídeo, vamos deixar para a gente falar sobre isso depois. Mas acho que é importante também alertar, né, que existe muita informação desatualizada, né, e é natural que as pessoas confiem plenamente no veterinário, porque a gente acredita que é o especialista no animal, né. Então, é importante a gente ter esse diálogo e mostrar para as famílias que não é preto no branco, né? Existem muitas coisas aí que dá para a gente trabalhar. E eu queria só ilustrar, né? Aconteceu comigo um caso muito... foi interessante e ao mesmo tempo constrangedor, né? Eu estava com uma aluna fazendo a socialização de um filhote de 3 meses. A gente estava num shopping, o cachorro no colo, e de repente, eu não vou falar o nome da aluna para não expor, mas de repente a gente escuta o nome dela sendo gritado no corredor do shopping, e quando ela vira as costas, era a veterinária dela, e veio que nem uma louca. Eu falei que não era para você trazer o cachorro na rua, e não sei o quê. E aí eu fiquei na minha ali e falei, olha, me apresentei, falei, ó, a gente está fazendo aqui um processo de treinamento e tal, a gente está com todos os cuidados, o cachorro está no colo, a gente está no shopping e tal. E a pessoa quis criar um fuzuê ali, eu fiquei quieto, deixei ela falar o que ela tinha que falar ali, desabafou o que ela queria. Depois que ela foi embora, a minha aluna olhou para mim e falou assim, olha, Thiago, me desculpa, essa veterinária realmente é a veterinária que acompanha a filhotinha e tal, mas eu contratei você justamente para fazer esse serviço e socializar o meu cachorro. Então, né, com essa postura dela, eu já não gostei e vou trocar de veterinário. Partiu dela falar isso, mas ela bancou a questão da socialização, né? Então, a gente estava seguindo todos os protocolos de segurança dentro de um ambiente mais controlado, enfim, e mesmo assim o veterinário, né, veio para cima, né, querer falar alguma coisa. É uma situação delicada, mas eu acho que é importante também mostrar, porque as pessoas também, os tutores estão conscientes, né, dessa importância de socializar, porque sabem que no futuro pode ter um cachorro reativo, um cachorro medroso, justamente por não ter feito esse trabalho na fase inicial da vida do cachorro, né. Que bom que ela teve essa consciência, né? Eu imagino a situação, assim, só posso imaginar. Mas é complicado. E geralmente quem se preocupa com isso são tutores de cães que já tiveram cães nessa situação, né? Que já tiveram cães reativos, que já tiveram problema de mordida, né? Ou já tiveram um cão difícil de lidar, ou que não sabia se comunicar com eles, enfim. Mas é muito importante que a gente tenha noção que não, a gente não sai da faculdade sabendo tudo. 5 anos são pouquíssimos anos para que a gente aprenda o que deveria aprender, né? Então a gente sai bem perdido, inclusive, da faculdade, né? Como toda faculdade, eu imagino, Sim. né? E a gente vai aprendendo com os anos, a gente vai aprendendo nas atualizações, nos seminários, nos cursos que a gente faz à parte. Eu, durante os 12 anos que eu atuei na veterinária, antes de começar a trabalhar com comportamento, quando eu comecei a estudar comportamento, eu percebi que eu não entendia nada de cachorro, né? Que eu
realmente eu sabia tratar a doença, eu sabia anestesiar, eu sabia fazer uma cirurgia, eu sabia lidar com essas situações, trabalhar inclusive com produtos de origem animal, com zoonose, com saúde pública, mas eu não sabia nada de comportamento animal, né? E é importante que os profissionais compreendam as suas limitações, aceitem essas limitações e vão atrás de informação, né? E comecem a pesquisar informações de fontes adequadas, porque a gente sabe que também a internet tem de tudo, né? Sem dúvida. E é comum, eu vejo aqui também, eu passo muito por isso, por tratar diretamente com o clínico, né, do animal. Eu escuto muito ainda do tipo, a pessoa tem o pulso, tem que ter o pulso mais firme, tem que mostrar quem manda, né? Tem que ser o líder da casa, Tá enfim. sendo dominante, né? E eu não posso bater de frente, né? Porque primeiro que eu estou tentando trabalhar em conjunto com esse profissional, né? E segundo, que quanto mais a gente bate de frente, mais a gente fecha a vontade dele de compreender, né? Então a gente tenta trabalhar e vai comendo pelas beiradinhas, né? Tenta não falar ali na hora, espera, respira um pouco, faz um trabalho de autocontrole nosso, Precisa. né? E tenta levar artigo científico, tenta trazer coisas mais atualizadas. Talvez até ofereço uma palestra no ambiente dele de trabalho, né? E aí eu vou tentando conciliar isso, tentando trazer mais informações atualizadas, porque realmente não é todo mundo que foca nisso, né? Não é todo mundo que sequer sabe que existe a possibilidade dessa especialização, né, de comportamental, né? Tem muito colega que ainda fica surpreso quando eu falo, e aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? De levar essa informação não só para os tutores, mas também para os nossos colegas aí, profissionais clínicos e especialistas com quem a gente tenta trabalhar em conjunto. Com certeza. Agora, Má, para a gente encerrar aqui, que o papo está muito legal, né? É muita informação e acho que daria para a gente ficar horas aqui debatendo, mas como a gente concilia também, além né, do assunto que a gente já está abordando aí desde o começo, a socialização e a vacinação, e agora com uma pandemia, né? Porque obrigatoriamente, né, pelo menos para quem está consciente, já está dentro da bolha, dentro de casa, e se prevenindo, né, não está se expondo tanto quanto antigamente, não tem ido à rua, não tem, né, se aglomerado, enfim. E aí como fazer para você oferecer uma socialização minimamente digna para um filhote nessa condição que a gente está vivendo hoje? Não está sendo fácil. E, infelizmente, tem aparecido muitos filhotes aí com vários problemas comportamentais já devido a esse isolamento social, né? Principalmente relacionados à separação, né? E, com certeza, quando ficar ainda mais livre a nossa ida à rua e frequentar lugares e tal, com certeza vão aparecer mais problemas relacionados à reatividade, né? Ou à hiperexcitação, enfim. Mas eu acho que dá sim para a gente tentar conciliar, né? Dá sim para a gente aproveitar para trabalhar, inclusive, o autocontrole, né? Vou levar esse filhotinho no colo. Eu não quero que a socialização seja um contato direto. Eu quero também fazer com que ele veja uma pessoa e se controle, continue me olhando e continue me vendo, mas está ali vendo que a pessoa está ali do lado, que está tudo bem, que nada de ruim vai acontecer, e pelo contrário, quando tem uma pessoa do lado, coisas boas acontecem, né? Então a gente pode continuar saindo com esses filhotes no colo, em bolsa, claro que tomando todas as medidas para a gente proteger não só o filhote que está em fase de vacinação, mas a gente também, né, nessa situação de pandemia. Evitar que as pessoas fiquem passando a mão no filhote, né? Evitar que tenha uma interação muito próxima com outros. E tem uma opção super legal que eu adoro, que é muito comum lá fora e que está começando a chegar aqui no Brasil, que são as puppy classes.
né? Que são essas aulas de interação entre filhotes. É bem comum também que os adestradores, né, quando tem 2 filhotinhos, mais ou menos aí na mesma fase, também marquem aula juntos, né? Então aproveita para fazer a socialização dos dois. Então eu acho super legal fazer dessa maneira também. Dá para a gente aproveitar vizinhos e pessoas que estejam passando no corredor, mesmo que de longe. Dá para a gente aproveitar os entregadores do que a gente pede em casa, né? Seja supermercado, farmácia, pet shop, enfim. E familiares, né? Porque, querendo ou não, eventualmente a gente está recebendo essas visitas, ou a gente está fazendo essas visitas. Então, se eu vou no domingo almoçar na casa da minha mãe, né? Claro que todo mundo, de novo, tomando todas as medidas de segurança, eu posso levar o meu filhote, por que não? Né? E eu posso ali ensinar ele a interagir com a minha sobrinha, né? Com o meu tio, né? Então, eu acho legal ele ter essa variação de tom de voz, né? De uma pessoa com barba, uma pessoa sem barba, né? Uma pessoa com óculos, sem óculos, uma pessoa que manca, né? A gente pode simular essas situações em casa também, né? E é isso, tentar aproveitar todas as oportunidades dentro das nossas limitações atuais, né? Tá certo. Muito legal. Mar, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no quadro com a gente. Acho que você deu dicas valiosíssimas para as pessoas, informação, que era o que a gente queria aqui, que a gente tinha conversado, né, de trazer, quebrar um pouco esses mitos, né, de trazer uma claridade aí para os tutores, né, que também tem essa preocupação de socialização, mas às vezes ficam meio confusos, né, às vezes o adestrador fala uma coisa, o veterinário fala outra, enfim. Então, eu fiz questão de trazer a Marcela, que é veterinária e adestradora, justamente para poder ajudar aí a clarear um pouco a cabeça das pessoas. Mas muito obrigado. Espero que a gente possa gravar outros vídeos com outros conteúdos assim. E tamo junto. Imagina, Thiago, eu que agradeço o convite, a confiança. Espero ter trazido mais informações para vocês e continuamos juntos aí nesse trabalho de formiguinha de levar informação para a maioria possível de pessoas. Com certeza. Tá? Obrigada. Valeu, galera. Se você gostou aqui do papo, dá um like, gostei, sei lá, o idioma que você fala, curte lá, compartilha, avisa a galera. Segue a Marcela no Instagram, que ela também sempre traz bastante conteúdo bacana. Qual que é o seu Instagram, Mar? Marcela.adestramento. Marcela.adestramento, muito material bom que ela sempre publica. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Obrigada.